Olá, que bom ter você novamente aqui no nosso canal para mais uma meditação matinal, para mais um devocional da Palavra do Senhor. Hoje eu quero meditar num versículo que vem a falar sobre sagrado e sobre o profano, sobre o temor a Deus e sobre a rebeldia. Eu quero falar de um versículo que se encontra no livro de Números, capítulo 26, e o versículo 61, que diz: Porém Nadab e Abiú morreram quando trouxeram fogo estranho perante o Senhor. Hoje nós vivemos um momento em que as pessoas costumam a falar em nome de Deus, a profetizar em nome de Deus, a fazer grandes revelações de nome de Deus e grandes profecias. E ficam inflamando o povo e levando o povo a acreditar em coisas fantasiosas, que muitas vezes nem foi o que Deus falou. Nadab e Abiú, eles eram os filhos mais velhos do sacerdote Arão. E eles não eram pessoas comuns, eles eram levitas, pessoas que foram escolhidas não pela vontade de homem, mas pela vontade de Deus. O próprio Deus disse para Arão, para que Nadab e Abiú fossem levitas, e eles tinham, na função de levita, se apresentar diante de Deus dentro do tabernáculo e ali acender as lamparinas. E essas lamparinas não poderiam ser acendidas com qualquer tipo de fogo, feito de qualquer maneira. Era um fogo sagrado que tinha todo um ritual de humilhação, um ritual de consagração para acender aquelas lamparinas. Não era de qualquer forma, nem de qualquer jeito. Era algo que era oferecido para Deus, que era um desejo de Deus, de agradar a Deus. Hoje nós vemos pessoas que também profanam o templo de Deus, levando fogo estranho, fazendo profecias estranhas, revelações estranhas, palavras estranhas, dizendo que Deus mandou, que Deus disse, tendo visões e dizendo que foi Deus que mandou. Nós temos que ter muito cuidado, porque no meio de nós existem falsos sacerdotes, falsos levitas, falsos profetas, que estão aí acendendo fogo estranho em nome do Senhor e querendo apresentar como se fosse de Deus para o povo. A Nadab e Abiú, eles morreram fulminados, torrados, queimados quando trouxeram esse fogo estranho na presença do Senhor. Pecamos contra o Senhor no nosso sacerdócio, quando dizemos que Deus disse coisas que Deus não falou. Quando profetizamos em nome do Senhor, coisas do desejo da nossa carne e do desejo do nosso coração. Ainda que o nosso desejo seja o mais maravilhoso do mundo, nós não podemos esquecer que quem está nas rédeas da nossa vida, que os desígnios de Deus não podem ser entendidos pelo homem, e Deus é que sabe o que está fazendo. Deus está no comando de tudo. Mas sempre que eu coloco o meu desejo, por mais honesto que o meu desejo seja, por mais maravilhosa que a minha vontade seja, quando eu coloco isso dizendo que é de Deus, eu estou acendendo um fogo estranho, eu estou profanando. Porque eu não sei qual é a vontade de Deus, e você não sabe qual é a vontade de Deus. Nós não sabemos. Tudo é fogo estranho diante de Deus. Sempre que eu coloco a minha vontade, o meu desejo, diante das pessoas como sendo a vontade de Deus, eu estou acendendo um fogo estranho. E eu posso morrer. Não no físico, mas de repente eu posso morrer no meu espiritual. E posso decepcionar milhões de pessoas e centenas de pessoas, matando a esperança delas, matando a fé delas. Porque um fogo estranho lançado no meio do povo destrói a santidade de Deus e tira a credibilidade de Deus. Quando eu digo que Deus disse,
aquilo que Deus não falou, e depois não se cumpre, as pessoas começam a duvidar de Deus, a duvidar da palavra de Deus. E nós somos responsáveis por tantas pessoas incrédulas, nós somos responsáveis sim por tantas pessoas que acreditaram na nossa palavra, na palavra que nós estávamos dizendo. Mas a nossa palavra era fogo estranho, era fogo que não era de Deus, que não serviu para edificar, não serviu para iluminar o tabernáculo do Senhor. Se você não sabe o que vai dizer nesse dia, não diga nada. Ore e peça que Deus fale através da palavra dele. Mas não fique dizendo que Deus disse para você coisas que Deus não falou. Nós temos que aprender a separar o sagrado do profano. E temos que aprender a ter o temor de Deus e não sermos rebeldes. O sagrado carrega em si o temor e o profano carrega em si a rebeldia. Você pode escolher nesse dia ser uma pessoa sagrada a Deus, cheia de temor de Deus, ou ser uma pessoa comum, um profano, cheio de rebeldia, e sair por aí aos quatro cantos dizendo que Deus disse, Deus falou, Deus mandou, Deus está dizendo. E aí depois, quando não se cumprem as profecias, cai por terra a palavra do Senhor, cai por terra o nome do Senhor. Que Deus nesse dia venha consolar o coração de todos nós. Que Deus nesse dia venha nos abençoar e nos guardar de todo o mal. Que nós possamos acender um fogo verdadeiro, um fogo sagrado na nossa vida e na vida das pessoas. Que nós possamos e venhamos a falar a palavra verdadeira de Deus e dizer aquilo que Deus de fato falou. E não aquilo que eu quero que Deus fale. Só Deus sabe o futuro do Brasil, só Deus sabe o futuro da nossa pátria, só Deus sabe o nosso futuro. Que Deus abençoe a todos. Vamos orar. Senhor, obrigado por essa palavra. Que eu venha acender um fogo verdadeiro, Senhor. Que a minha vida seja uma tocha, que venha incendiar, Senhor, os tabernáculos que estão espalhados pelo quatro cantos da terra. Que eu possa ser bênção por onde eu passar, e que a palavra na minha boca seja verdade, que eu venha a ser fiel a Ti, Senhor, e que eu possa falar aquilo que Tu me manda, e não aquilo que eu desejo, aquilo que eu quero. Eu quero ser um levita, eu quero ser um sacerdote, eu quero ser um profeta da verdade, Senhor. Ah, Deus, abençoa o povo que confia em Ti, o povo que crê na Tua palavra. Abençoa todos nós, em nome de Jesus. Que Deus abençoe você nesse dia. Se você gostou dessa meditação, passe para os teus amigos. Eu sei que você tem vários grupos de WhatsApp, de Instagram. Passe para eles, porque alguém nesse dia precisa ouvir esta palavra.